Existem momentos em que o comum se torna estranho e o familiar se transforma em mistério. No Você Nunca Está Sozinho, trazemos relatos de quem experimentou o inexplicável. Uma voz que surge do nada, um vulto que aparece na calada da noite, uma presença invisível que parece conhecer nossos medos mais profundos. Histórias que nos lembram que, mesmo quando estamos a sós, na verdade, você nunca está sozinho. Você já teve a sensação de que alguém está te observando, mesmo sem ver ninguém? O conforto de um prédio seguro, a rotina de uma vida normal. Mas, e se de repente uma voz anônima te chamasse, sempre no mesmo horário, trazendo um desconforto inexplicável? Esse é o relato de Beatriz, de 36 anos, moradora de Belo Horizonte, que começa a receber chamadas estranhas em seu interfone, como se algo do outro lado a conhecesse profundamente. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que transforma o cotidiano em puro terror. Desde que Beatriz se mudou para aquele apartamento no centro de Belo Horizonte, a rotina seguia normal. Prédio bem localizado, segurança garantida pela portaria, interfone funcional. Ela gostava da praticidade e, principalmente, da sensação de proteção que as camadas de segurança lhe ofereciam. Mas tudo começou a mudar em uma madrugada, quando o interfone tocou pela primeira vez. O som agudo do aparelho a acordou, assustando-a no meio do silêncio da madrugada. Ao atender, tudo o que ouviu foi uma respiração. Não uma respiração nervosa ou ofegante, mas calma e profunda, como se estivesse esperando que ela dissesse algo. Ela desligou, imaginando ser algum tipo de trote, talvez um engano. No entanto, nas noites seguintes, o interfone voltou a tocar, sempre no mesmo horário, 3h33 da madrugada. Na terceira noite, ela hesitou antes de atender. Olhou para o visor digital do interfone, quase como se esperasse que ele lhe dissesse quem estava ali. Mas, ao pressionar o botão, tudo o que ouviu foi a mesma respiração lenta, que preenchia o silêncio com um peso indescritível. Decidiu ignorar, dormir com o aparelho desconectado. Mas, ao amanhecer, o telefone da portaria tocou, perguntando se ela havia tido algum problema, pois, naquela noite, o interfone de seu apartamento havia disparado sozinho, sem qualquer ação humana. As semanas seguintes foram uma sequência de incidentes cada vez mais perturbadores. Além das chamadas, começou a ouvir o som de passos leves do lado de fora de sua porta, mesmo quando não havia ninguém. Chegou a pensar que estava ficando paranoica. Ao conversar com o porteiro, ele garantiu que durante a madrugada, ninguém havia sido registrado entrando no prédio. Ela estava sozinha, mas a rotina de chamados continuou. A cada madrugada, a respiração parecia ficar mais próxima. Beatriz se trancava no quarto, cobrindo a cabeça com os lençóis, tentando ignorar o som repetitivo e fantasmagórico, até que uma noite, não conseguiu mais evitar. Ela pressionou o botão do interfone e, antes que pudesse desligar, ouviu algo que a congelou. Uma voz baixa e áspera sussurrou seu nome. Assustada, perguntou ao porteiro se havia alguma falha no sistema. Ele verificou e assegurou que tudo estava em ordem. Ela percebeu então que a voz parecia conhecê-la, uma familiaridade inquietante, como se estivesse à sua porta há muito tempo, esperando o momento certo para se manifestar. Certa noite, Beatriz decidiu monitorar o corredor. Colocou uma câmera voltada para sua porta, com a esperança de capturar algum som ou imagem do que estaria chamando por ela. Ao rever a filmagem no dia seguinte, seu coração quase parou. Na tela, viu o corredor vazio, mas, às 3h33 em ponto, a câmera capturou um sussurro abafado, chamando-a pelo nome. A voz parecia vir do nada, ecoando de um ponto invisível, porém cada vez mais próxima da câmera. O que era apenas desconforto transformou-se em terror. Ela começou a ver uma sombra de canto de olho, como se algo passasse pelo vão de luz sob a porta. Sempre à mesma hora, o interfone tocava, a respiração permanecia, e o nome dela era chamado, de forma constante e lenta, como um aviso de algo iminente. Desesperada, ligou para uma amiga, que sugeriu que chamasse um padre para benzer o apartamento. Mas, no fundo, Beatriz sabia que a presença não estava presa ao lugar.
Era como se estivesse atrelada a ela, acompanhando-a a cada movimento, esperando sua resposta. Na última noite que passou no apartamento, Beatriz teve coragem de enfrentar o chamado. Atendeu ao interfone e, antes que pudesse ouvir a respiração, sussurrou de volta: "Quem é você?" O silêncio durou alguns segundos até que a voz respondeu, baixa, quase indistinta, mas o suficiente para que ela ouvisse claramente: "Estou aqui para lembrar que você nunca está sozinha." A frase foi suficiente para que ela pegasse suas coisas e deixasse o apartamento na mesma noite, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, tentou contato com a administração para rescindir o contrato de aluguel, decidida a nunca mais voltar àquele lugar. Ao encerrar o contrato, o porteiro apenas comentou que era curioso como ninguém conseguia ficar muito tempo naquele apartamento. A frase foi suficiente para que ela pegasse suas coisas e deixasse o apartamento na mesma noite, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, tentou contato com a administração para rescindir o contrato de aluguel, decidida a nunca mais voltar àquele lugar. Ao encerrar o contrato, o porteiro apenas comentou que era curioso como ninguém conseguia ficar muito tempo naquele apartamento. Para Beatriz, o interfone, que deveria ser um sinal de segurança, se tornou uma conexão direta com algo que a perseguia, algo que sempre soube seu nome. Às vezes, o que acreditamos ser um simples chamado pode, na verdade, ser uma lembrança do que existe nas sombras, esperando para se revelar. Se você, assim como Beatriz, começar a ouvir sussurros no silêncio da madrugada, tome cuidado ao responder. E lembre-se, você nunca está sozinho. Você já olhou para o quintal à noite e teve a sensação de que havia algo lá, observando? Imagine o medo de ver uma criança desconhecida entre as sombras, no limite do seu terreno, quieta, imóvel, fitando você com uma intensidade inquietante. Esse é o relato de Roberto, de 45 anos, morador de uma casa afastada em Campinas. A criança apareceu apenas uma vez, mas voltou, cada vez mais próxima, transformando noites tranquilas em um terror crescente e inevitável. Roberto escolheu uma casa longe da cidade para viver em paz, longe do ruído e da agitação. Gostava da sensação de estar isolado, cercado apenas pela natureza, onde o único som era o canto dos pássaros e o farfalhar das árvores. As noites sempre foram tranquilas, envoltas em um silêncio reconfortante. Mas essa tranquilidade se quebrou na noite em que ele avistou algo estranho na borda de seu quintal. Ele se levantou no meio da madrugada para pegar um copo d'água. Ao passar pela janela da cozinha, um reflexo no quintal chamou sua atenção. Ali, no limite entre seu terreno e a área coberta pelas árvores, estava uma criança, quieta, com o rosto obscurecido pela escuridão. Ele piscou, tentando distinguir se era real ou uma ilusão causada pelo sono, mas a figura não desapareceu. Estava parada, observando fixamente em sua direção. Tentou racionalizar a situação. Talvez fosse o filho de algum vizinho que havia se perdido, mas era tarde, e ele sabia que nenhuma casa ficava perto o suficiente para uma criança vagar até ali sozinha. Tentou ignorar. Voltou para a cama, convencido de que, pela manhã, a figura não estaria mais lá. Mas o pensamento daquela criança imóvel e silenciosa o acompanhou até adormecer. Na noite seguinte, foi até a cozinha novamente. E por um impulso inexplicável, olhou pela janela. A criança estava lá, no mesmo lugar. Dessa vez, parecia ainda mais imóvel, como se esperasse por ele. Algo em sua postura transmitia uma sensação de frieza perturbadora, como se sua presença ali fosse intencional. Algo que Roberto sentia, mas não podia explicar. Com o passar dos dias, a figura começou a aparecer mais próxima, como se a cada noite se aproximasse um pouco mais da casa. A sensação de estar sendo observado, de que algo o espreitava de perto, começou a dominá-lo. Certa noite, tomou coragem e saiu até o quintal, armando-se com uma lanterna. Caminhou devagar até o local onde a figura costumava aparecer, mas não havia nenhum sinal de pegadas, nenhuma pista que indicasse que alguém havia estado ali. Porém, ao voltar para casa, ele viu.
Refletida na janela da cozinha, estava a criança, agora de pé, no pátio, imóvel, a apenas alguns metros de distância. Sentiu um arrepio tomar conta de seu corpo e os dedos da mão tremeram enquanto segurava a lanterna. Ao se virar para olhar diretamente, nada estava lá. Apenas o silêncio. As aparições continuaram. Algumas vezes ele acordava no meio da noite e, de seu quarto, ouvia um leve arranhar na parede externa, como se alguém passasse os dedos finos na superfície, fazendo ruídos quase imperceptíveis. O som vinha exatamente do lado de fora, onde a figura costumava se aproximar. Era um chamado, silencioso e constante, que o fazia prender a respiração em puro terror. No ápice do desespero, Roberto decidiu instalar câmeras pelo quintal, convencido de que capturaria algo. Na noite seguinte, revisou as gravações pela manhã. Em uma delas, viu a criança parada, encarando a câmera, imóvel e inexpressiva. Mesmo sem ver detalhes do rosto, sentia que ela o fitava com uma intenção sombria, como se estivesse desafiando-o a fazer algo. Como se a presença dela fosse inevitável. Nos dias seguintes, a criança começou a aparecer em diferentes pontos do quintal, cada vez mais próxima das portas e janelas. Roberto evitava sair de casa à noite, temendo que ela estivesse esperando, apenas a alguns passos de distância. Cada sombra no quintal agora parecia carregada de algo maligno, como se aquela presença houvesse enraizado, transformando o espaço em algo inóspito. Na última noite que passou na casa, antes de se decidir a abandoná-la, Roberto ouviu um som que não era apenas um arranhar ou uma presença distante. Era uma batida suave na porta dos fundos, pausada e cadenciada, como se alguém pequeno estivesse ali, esperando para ser convidado a entrar. Ao olhar pelo olho mágico, o vazio do quintal o encarou de volta, mas o som da batida continuava, ininterrupto. Ele deu um passo para trás, sentindo o peso de uma presença invisível que parecia penetrar cada canto de sua casa. Quando a batida cessou, sentiu um último arrepio antes de decidir, naquela mesma madrugada, que nunca mais retornaria. Para Roberto, o quintal de sua casa afastada, que antes era símbolo de paz, tornou-se um lugar de terror inominável. Às vezes, aquilo que nos observa na calada da noite não busca apenas ser visto. Espera pacientemente para ser sentido. Se você vive em um lugar isolado e acha que está seguro, preste atenção. Pode haver alguém lá fora, sempre observando. E lembre-se, você nunca está sozinho. Camila sempre foi uma pessoa noturna, acostumada a estudar até tarde. Adorava a sensação de silêncio e calmaria que a madrugada trazia. Mas em uma dessas noites, enquanto terminava um trabalho na sala, algo estranho começou a acontecer. Olhou para o relógio e percebeu que passava das 3h da manhã. Mais tarde, quando olhou de novo, estranhou o fato de serem apenas 3h15, como se o tempo estivesse avançando de forma mais lenta. Ignorou a sensação, tentando se convencer de que era apenas cansaço. No entanto, ao longo das horas, começou a notar que o céu continuava tão escuro quanto antes. Esperava, no mínimo, ver o céu clareando próximo das 5h, mas a escuridão permanecia inalterada, densa e profunda, como se o amanhecer tivesse decidido não chegar. Às 6h30, sentiu-se inquieta, pois nada mudara. Olhou pela janela, esperando ao menos ver a tênue luz do amanhecer, mas o céu permanecia completamente negro. Tentou ver as luzes das casas vizinhas, mas a rua estava deserta, as janelas apagadas. Pegou o celular e verificou o horário novamente para garantir que não estava em alguma espécie de alucinação. Sim, eram quase 7h01, e nada indicava a chegada da manhã. O tempo começou a pesar em sua mente. A sensação de aprisionamento na noite a perturbava cada vez mais, como se estivesse presa em uma realidade alternativa. Sentiu uma ansiedade crescente, uma vontade de sair e andar pelo bairro, de checar se era a única a passar por aquilo. No entanto, uma sensação desconfortável a impediu de sair pela porta. Era como se algo invisível estivesse à espreita. Enquanto o relógio marcava 8h, olhou para fora novamente, mas apenas a escuridão eterna a esperava. Algo estava errado. Decidiu ligar para alguém. Um amigo que, assim como ela,
ficava acordado até tarde. No entanto, ao chamar, só conseguiu ouvir ruídos estranhos do outro lado, sons distorcidos e sem sentido. A voz do amigo não estava lá, apenas um eco vazio e metálico preenchia a linha, como se estivesse tentando se comunicar através de uma barreira intransponível. O tempo parecia estar em um ciclo fechado, uma madrugada eterna. Passavam-se as horas, mas o céu jamais clareava. Camila começou a ouvir barulhos pelo corredor de seu prédio. Passos lentos e pesados, como se alguém arrastasse os pés, ecoando na quietude. Olhou pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Contudo, os passos continuaram, aproximando-se de sua porta e parando ali, exatamente à frente. Ela segurou a respiração, em um silêncio aterrorizado. O som começou a se repetir, sempre às mesmas horas, sem falhar, como um relógio macabro. Às 3h da madrugada, os passos arrastados começavam, vinham em direção à sua porta, paravam ali por alguns minutos e depois desapareciam. Esse ciclo repetia-se sem falhar, uma coreografia sinistra em uma noite que nunca acabava. Em um momento de desespero, Camila decidiu que precisava ver a rua com seus próprios olhos. Abriu a porta e caminhou para o corredor, sentindo o peso de algo sombrio no ar, uma densidade que a sufocava. Ao descer as escadas do prédio, percebeu que as luzes piscavam, emitindo uma luz trêmula e fraca. Chegando à porta de entrada, tentou abrir, mas estava trancada, como se o prédio inteiro estivesse selado pela escuridão. Voltou para o apartamento, sentindo o desespero crescendo. Olhou pela janela e percebeu que, mesmo que estivesse em uma cidade grande, tudo ao redor parecia deserto e vazio. Nenhum carro passava, nenhuma luz de poste iluminava as ruas. Era como se o mundo tivesse sido apagado, restando apenas a noite eterna e aquele silêncio perturbador. Ao passar pelo espelho da sala, notou algo que a fez parar. Seu reflexo estava lá, mas parecia levemente deslocado, com uma expressão de cansaço profundo, os olhos fixos nela, como se estivesse em uma prisão espelhada. Em um surto de pânico, cobriu o espelho com um pano e se afastou, sentindo que até sua própria imagem agora conspirava contra ela. O relógio digital marcava 9h da manhã, mas o céu ainda era um véu negro. Sem saber mais o que fazer, Camila se sentou no chão da sala, aguardando. Foi então que ouviu a voz da recepcionista do prédio pelo interfone, anunciando que finalmente amanhecera. Mas, ao olhar pela janela, viu apenas a mesma escuridão. Era como se, para todos, o sol tivesse nascido, menos para ela. Naquela madrugada interminável, Camila percebeu que, para onde quer que olhasse, estava sozinha, presa na noite sem fim, onde o relógio avançava. Mas o tempo, em sua essência, parecia ter parado. Aquela não era uma noite comum, mas sim uma prisão de escuridão que a havia escolhido. E ela finalmente entendeu que o amanhecer nunca chegaria. Para Camila, a noite que deveria trazer paz tornou-se um ciclo de desespero sem fim. Às vezes, o amanhecer pode ser mais do que um simples nascer do sol. Pode ser o único escape de um mundo de sombras. E se algum dia você se sentir preso em uma escuridão eterna, lembre-se, talvez você nunca veja a luz novamente, mas você nunca está sozinho. Playgrounds costumam ser lugares de alegria, com risadas e brincadeiras de crianças. Mas e se, de repente, esse lugar se tornasse algo sinistro e perturbador? Júlio, 36 anos, de São José dos Campos, nunca imaginou que o playground do condomínio onde morava se transformaria em um cenário de puro terror. Tudo começou quando ele notou que as crianças ali estavam diferentes. Olhares vazios, movimentos estranhos, como se algo estivesse controlando-as. Esse é o relato de Júlio e seu encontro com um mistério que desafia a razão. Júlio morava em um condomínio relativamente tranquilo, onde as famílias levavam suas crianças ao playground todos os dias. Era um espaço iluminado e sempre cheio de vida. Mas certo dia, ao levar sua filha para brincar, notou que algo estava estranho. O playground, habitualmente cheio de risos, estava completamente silencioso. Algumas crianças estavam lá, mas paradas, imóveis, com os olhares fixos em um ponto indefinido. Ele pensou que fosse uma coincidência.
Talvez as crianças estivessem apenas cansadas ou aguardando algum jogo começar. Mas, ao olhar mais de perto, percebeu que havia algo perturbador em suas expressões. Seus rostos não mostravam emoção, apenas uma serenidade estranha e quase antinatural. A filha de Júlio se aproximou de um dos balanços, mas ele a puxou de volta, sentindo que havia algo errado naquele silêncio. As crianças pareciam perceber sua presença. Todas viraram o rosto para ele ao mesmo tempo. Seus olhos eram vazios, como se não houvesse nada ali, apenas sombras. Júlio tentou ignorar o desconforto e incentivou sua filha a brincar. Mas cada movimento que ela fazia era seguido pelos olhares fixos das outras crianças. Havia algo de errado naquele lugar, algo que ele não conseguia entender. Conforme os dias passaram, o comportamento das crianças tornou-se ainda mais inquietante. Ele começou a notar que, a cada vez que passava pelo playground, as mesmas crianças estavam ali, imóveis, olhando para o nada. E mesmo que ele soubesse que algumas delas deveriam estar em casa àquela hora, ele sempre as via, paradas no mesmo lugar, como se estivessem presas em um ciclo de repetição. Uma noite, ao descer para fumar um cigarro, ouviu risos vindos do playground. Era madrugada, e ele sabia que a essa hora não deveria haver ninguém ali. Aproximou-se devagar, curioso e com um leve temor. Ao chegar ao local, viu novamente as mesmas crianças. Não estavam brincando, apenas paradas, olhando fixamente para o balanço vazio, como se aguardassem algo para preencher aquele espaço. O ar ao redor estava denso e pesado, e Júlio sentia uma presença estranha. Observando a cena, percebeu que o silêncio tinha uma intensidade que beirava o insuportável. E então, como se tivessem percebido sua presença, as crianças se viraram para ele novamente, mas dessa vez seus rostos revelavam um esboço de sorriso, algo estranho e artificial, que o fez estremecer. Ele começou a evitar o playground. Mesmo sua filha percebeu que o pai relutava em levá-la até lá. Em vez de risos e brincadeiras, o parque parecia abrigar uma energia sombria, como se algo houvesse tomado posse das crianças, sugando-lhes a alegria. E de alguma forma, ele sentia que essa presença estava sempre lá, observando. Alguns dias depois, ao chegar do trabalho, o porteiro mencionou algo curioso. Ele disse ter visto Júlio no playground em plena madrugada, parado ao lado das crianças. Júlio riu, pensando que era algum engano, mas o porteiro insistiu. Disse que ele estava lá, parado, com a mesma expressão vazia, olhando para o balanço vazio. Júlio tentou explicar que era impossível, que ele nunca havia estado ali àquela hora, mas o porteiro insistiu que o viu claramente. Intrigado e assustado, Júlio decidiu ver as câmeras de segurança. Ao observar as imagens, sua mente quase se recusou a processar o que via. Lá estava ele, ao lado das crianças, imóvel, com o olhar fixo no mesmo ponto. Mas não era ele, ou pelo menos não a versão de si mesmo que ele conhecia. Aquela figura tinha o rosto vazio e sem emoção, uma cópia grotesca de seu próprio corpo. A cada noite, o playground parecia atraí-lo mais. Ele começou a ter sonhos em que estava lá, com as crianças, sentindo-se parte de algo que não conseguia nomear. Sentia que precisava retornar, como se algo nele estivesse sendo sugado por aquele lugar. Na noite seguinte, não resistiu e desceu até o playground, a cabeça cheia de perguntas e o coração tomado por uma estranha sensação de dever. Ao chegar lá, viu as mesmas crianças, que o esperavam em um círculo ao redor do balanço. Não houve necessidade de palavras. Ele sentiu que devia se aproximar e sentar-se no balanço, agora cercado pelo silêncio absoluto. As crianças olharam para ele e, lentamente, começaram a sorrir, como se ele finalmente houvesse aceitado sua parte naquele ciclo de escuridão. Para Júlio, o playground que deveria ser um lugar de vida, se tornou o portal de algo desconhecido e inominável. Às vezes, o silêncio esconde mais do que apenas ausência de som. Ele guarda segredos que não deveriam ser desvendados. Se você, assim como Júlio, começar a notar que há algo estranho em lugares comuns, tenha cuidado ao se aproximar. E lembre-se, você nunca está sozinho. Uma noite particularmente chuvosa em Belém foi o início de uma experiência que Fernanda jamais esqueceria.
A tempestade derrubou a energia no bairro e, de repente, seu apartamento ficou envolto em uma escuridão densa e quase opressiva. Sem telefone e com o celular descarregado, restava-lhe apenas a companhia do silêncio e da penumbra. Sentada em seu sofá, ela tentou se distrair, mas um desconforto estranho a impedia de relaxar. Sentia-se observada, como se algo do lado de fora a estivesse vigiando. Tentando afastar o medo, foi até a janela e olhou para a rua. Foi então que viu algo que fez seu coração acelerar. No meio da escuridão, 2 pontos brilhantes a encaravam. Ao piscar e tentar focar o olhar, percebeu que aqueles pontos não eram luzes refletindo em algum objeto. Eram olhos. Olhos que a encaravam diretamente, sem desviar, fixos nela, com uma intensidade perturbadora. Eles não pareciam naturais. A forma era humana, mas havia algo de profundamente errado, como se pertencessem a algo vazio, desprovido de alma. A princípio, ela pensou que poderia ser uma pessoa passando, mas os olhos continuavam lá, imóveis. Minutos se passaram e o desconforto crescia. Cada vez que ela desviava o olhar, sentia-se compelida a olhar de novo e os olhos continuavam na mesma posição, incansáveis e frios, como se esperassem que ela fizesse algo. Fernanda tentou ignorar, mas o pavor se enraizou profundamente. Decidiu fechar as cortinas, tentando bloquear a visão dos olhos. Mas a sensação de que estava sendo observada persistia, ainda mais intensa, como se o ato de fechar a cortina tivesse irritado o que quer que estivesse lá fora. O tempo passou, e ela começou a ouvir um som estranho vindo da janela. Era um leve arranhar, como se dedos percorrendo o vidro de maneira lenta e deliberada, quase como um convite a olhar novamente. A cada arranhão, sentia seu coração disparar. Decidiu dar uma olhada rápida para garantir que estava tudo bem. Ao abrir uma fresta na cortina, viu novamente os olhos, agora ainda mais próximos. Os olhos pareciam flutuar no escuro, sem corpo visível, mas sua presença era inegável. O rosto que os sustentava parecia apenas uma sombra indefinida. Sentiu-se paralisada, incapaz de se afastar, como se estivesse hipnotizada por aquele olhar que exalava pura maldade. Durante as próximas horas, Fernanda permaneceu presa no que parecia ser um jogo de resistência. A cada vez que desviava o olhar, os arranhões na janela recomeçavam, forçando-a a olhar para o que quer que fosse aquela coisa. A tensão começou a afetá-la, e sentiu como se estivesse presa em um ciclo, uma tortura em que o próprio silêncio pesava como um fardo. Na madrugada, quando a tempestade diminuiu, as luzes dos postes externos piscavam ao voltar. Ela sentiu alívio por um breve momento, imaginando que o pesadelo finalmente terminara. Com o coração disparado, decidiu dar uma última olhada pela janela, na esperança de que a luz espantasse o que quer que estivesse lá fora. Mas, ao abrir a cortina, os olhos ainda estavam lá, brilhando mais intensamente, agora destacando-se no contraste entre a escuridão e a pouca luz que surgia. Foi então que percebeu algo aterrorizante. Os olhos a seguiam, movendo-se conforme ela se deslocava. Sentiu-se dominada por um pânico profundo, pois, ao se mexer, o olhar a acompanhava. Aqueles olhos eram uma presença sobrenatural, algo que não pertencia a esse mundo, mas que estava ali para observá-la, julgá-la, ou pior, esperando para entrar. Fernanda passou o restante da noite acordada, sentada de frente para a janela, com uma sensação de impotência que nunca havia experimentado. Ao amanhecer, a luz do sol dissipou a escuridão e os olhos desapareceram como se nunca tivessem estado lá. Mas ela sabia que aquilo não fora apenas uma ilusão. O que quer que fosse, havia sido real, uma presença que existia nas sombras e que, por algum motivo, a escolhera para observar. Ela jamais conseguiu entender por completo o que havia experimentado. Mas, a cada noite desde então, ao apagar as luzes, ainda sente que os olhos podem voltar, esperando pacientemente o momento certo para reaparecer. O que deveria ser o conforto de sua própria casa tornou-se um lugar de ansiedade, onde qualquer sombra pode significar o retorno daqueles olhos vazios. Para Fernanda, a escuridão que deveria trazer repouso se transformou em um pesadelo
onde olhos sem vida a observavam de uma realidade inominável. Às vezes, quando a energia se vai e o silêncio toma conta, o que pode parecer apenas escuridão pode estar escondendo algo mais. Se você, assim como Fernanda, notar olhos brilhando na noite, tome cuidado ao olhar de volta. E lembre-se, você nunca está sozinho. Você confiaria em alguém para cuidar do seu filho, mesmo quando começa a notar comportamentos perturbadores? Para Marcos, de 38 anos, de Curitiba, a contratação de uma babá para cuidar de seu filho parecia a decisão mais sensata. Mas tudo mudou quando ele começou a perceber, através das câmeras de segurança, que a babá sorria para algo invisível, algo que apenas ela parecia ver. E esse sorriso escondia um segredo que transformou sua casa em um lugar de puro terror. Marcos sempre foi cauteloso ao escolher quem cuidaria de seu filho, Daniel, de apenas 2 anos. Depois de muita pesquisa e entrevistas, encontrou uma babá que parecia confiável. Rosa era educada, experiente e tinha ótimas referências. No entanto, em poucas semanas, algo estranho começou a acontecer, transformando o lar de Marcos em um lugar inquietante. Tudo começou quando ele, por um impulso, decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança instaladas na sala. No início, tudo parecia normal. Rosa brincava com Daniel, colocava desenhos para ele assistir e cuidava de suas refeições. Mas, em uma das gravações, algo perturbador chamou sua atenção. Rosa estava sozinha na sala e seu rosto exibia um sorriso estranho, um sorriso direcionado para algo fora do campo de visão da câmera. Intrigado, Marcos continuou observando as gravações das noites seguintes. Em vários momentos, ela parava e olhava para algum ponto específico da sala, com um sorriso suave e inquietante, como se estivesse conversando com alguém que apenas ela podia ver. Era um sorriso vazio, quase antinatural, e a cada vez que ele via essa expressão, sentia o estômago revirar. Certa noite, ao chegar em casa, notou que Daniel parecia mais quieto. Evitava olhar diretamente para o canto da sala, onde a babá costumava direcionar seu olhar. Começou a pensar que talvez estivesse exagerando, mas a sensação de que algo invisível estava presente o consumia. Perguntou discretamente a Rosa se ela havia notado algo estranho na casa, mas ela apenas sorriu de forma vaga, respondendo que Daniel era uma criança muito especial e sensível. Os dias passaram e Marcos continuava monitorando as gravações. Em uma delas, notou que, enquanto colocava Daniel para dormir, Rosa murmurava algo em um tom baixo, quase como uma canção ou uma oração. Sua expressão era de um êxtase perturbador, como se estivesse em transe. A cada vez que ele tentava confrontá-la sobre isso, ela negava, mantendo seu sorriso enigmático, aquele que lhe causava arrepios. Naquela noite, Marcos teve um sonho estranho. No sonho, via Rosa no quarto de Daniel, sussurrando para o menino enquanto o embalava. Mas ao se aproximar, percebeu que a figura que embalava seu filho não era mais humana. Seu rosto havia se alongado em um sorriso grotesco, com olhos que pareciam não ter fundo. Acordou suando frio, sem saber o que era mais assustador: o sonho ou a sensação de que algo real estava invadindo a vida de sua família. Determinou-se a não deixar Daniel com Rosa no dia seguinte. Mas ao explicar a situação para a esposa, percebeu que ela estava cética, achando que ele estava paranoico. Mesmo assim, seguiu sua intuição e decidiu observar a casa enquanto Rosa estava lá, dessa vez em tempo real, no monitor de segurança. Durante a manhã, enquanto observava o monitor, viu Rosa parada ao lado de Daniel, com o mesmo sorriso enigmático. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. Embora ele não pudesse ver ninguém ao lado dela, os objetos na sala começaram a se mover levemente, como se uma presença invisível estivesse ali, respondendo ao seu sorriso. Ela inclinou a cabeça, parecendo escutar algo, e então, suavemente, começou a rir. Aquela risada ecoou pela casa, enchendo o monitor de um som abafado e sinistro. Sentindo que algo estava terrivelmente errado, Marcos correu para a sala e encontrou Rosa sentada, sozinha, olhando para o canto da sala com o mesmo sorriso calmo e aterrador. Perguntou-lhe, com a voz trêmula, se ela estava bem.
mas ela apenas o olhou, com uma expressão que parecia esconder algo muito sombrio, e respondeu: "Ele gosta de mim." Marcos sentiu um arrepio profundo. Não sabia de quem ela estava falando, mas algo em seu tom o convenceu de que não era uma criança imaginária. Rosa se despediu e saiu da casa, mas o sorriso continuava em sua mente, assim como a sensação de que havia mais alguém na casa, uma presença silenciosa que o observava. Naquela noite, Daniel acordou várias vezes, apontando para o mesmo canto da sala, o canto onde a babá sempre olhava. Quando Marcos tentou acalmá-lo, o menino apenas sussurrou algo que o fez gelar. Ela disse que ele vem me ver. Ao olhar para o canto da sala, Marcos viu o que mais temia. Havia uma sombra tênue, quase imperceptível, que parecia formar o contorno de um rosto sorridente. A babá podia ter ido embora, mas seu sorriso, ou o sorriso de algo que ela trouxe consigo, permanecia ali, vigiando-os, esperando pacientemente por um novo momento para se revelar. Para Marcos, a babá que deveria cuidar de seu filho trouxe consigo algo mais. Às vezes, um simples sorriso pode esconder segredos que não estamos prontos para desvendar. Se você, assim como Marcos, começar a notar que alguém na sua casa sorri para o vazio, preste atenção. Talvez ela não esteja sozinha. E lembre-se, você nunca está sozinho. Escadas de emergência em prédios geralmente são pouco usadas, relegadas a saídas de emergência ou a visitas rápidas para economizar tempo. Mas e se à noite elas guardassem um segredo sombrio? Carolina, 31 anos, de Brasília, começou a ouvir passos nas escadas de seu prédio, sempre na mesma hora, sempre se aproximando de sua porta. Esse é o relato dela sobre um terror silencioso e constante que a perseguia em cada degrau. A rotina de Carolina sempre envolvia chegar em casa tarde, depois do trabalho, passando pelos corredores vazios e iluminados artificialmente de seu prédio. Era um lugar seguro, onde os únicos sons vinham das televisões dos vizinhos ou do eco distante de portas se fechando. No entanto, certa noite, tudo mudou quando ela ouviu algo perturbador vindo da escada de emergência. Estava voltando para o apartamento quando um som chamou sua atenção. Passos ecoando pela escada, ritmados, mais lentos, como se alguém subisse os degraus com uma cautela intencional. Carolina parou por um momento, tentando ouvir melhor. Mas assim que os passos chegaram ao andar dela, tudo silenciou. Com o coração acelerado, esperou alguns segundos antes de destrancar a porta e entrar. Na noite seguinte, os passos retornaram, exatamente no mesmo horário, com o mesmo ritmo pesado e metódico. O som ecoava pela escada, avançando um andar de cada vez, sempre parando no andar dela antes de desaparecer. Carolina começou a desconfiar que alguém a estivesse observando, seguindo-a, mas nunca via ninguém na escada. Era apenas o som, cada vez mais perturbador. Os dias passaram, e ela notou que o som dos passos havia se tornado parte de sua rotina noturna. A cada madrugada, eles subiam os degraus lentamente, parando diante de sua porta. Carolina começou a sentir que a presença era mais do que um simples vizinho, algo invisível que a observava, alimentando-se de sua ansiedade crescente. Tentou falar com o porteiro, mas ele parecia não saber de nada. Nenhum vizinho reclamara, e ninguém havia mencionado o uso das escadas. Decidiu então espiar pela pequena janela da porta da escada, esperando ver algo. Porém, ao encarar o vazio, não viu nada além de sombras projetadas pela luz fraca e amarelada. O silêncio era denso, quase palpável, como se algo aguardasse pacientemente. Numa noite de chuva, os passos retornaram, dessa vez mais lentos, como se estivessem pesados e carregados de algo invisível. Ao ouvirem chegar perto de sua porta, Carolina teve a impressão de que alguém estava ali, esperando. Sentiu-se impelida a abrir a porta, mas o medo a segurou. E então, no meio do silêncio, ouviu algo diferente. Uma respiração profunda, abafada, como se a presença tivesse finalmente revelado sua existência. Tomada pelo terror, Carolina trancou a porta com mais força e decidiu que dormiria no sofá da sala, o mais longe possível daquela escada assombrada. No entanto, em seus sonhos, sentiu os passos e a respiração cada vez mais próxima,
Um eco constante que parecia persegui-la mesmo em seus momentos de descanso. Na manhã seguinte, descobriu arranhões profundos na madeira de sua porta, como se algo tivesse tentado entrar. Eram marcas frescas, de unhas ou algum objeto afiado, e seguiam uma linha irregular e perturbadora. Ela sabia que precisava sair dali, mas uma parte de si sentia que a presença já estava ligada a ela, algo que não seria tão fácil de deixar para trás. As semanas passaram, e Carolina evitava cada vez mais as escadas, optando pelo elevador. Mas mesmo no elevador, podia ouvir o eco dos passos, mais distantes, mas sempre subindo. Uma noite, ao voltar para casa, ouviu o som novamente. Dessa vez, parecia estar do outro lado da porta de seu apartamento. Tremendo, ela se aproximou e olhou pelo olho mágico, mas o que viu não era humano. Do outro lado da porta, uma sombra se movia devagar, um vulto indistinto, mas com uma intenção clara e terrível. Ela viu um sorriso fraco e sombrio, como se a sombra a tivesse finalmente encontrado. O eco dos passos cessou e o silêncio absoluto encheu o apartamento. Um silêncio que pesava como o ar denso da madrugada. Desde aquela noite, Carolina dormia com a televisão ligada e o volume alto, na tentativa de silenciar o som que sabia que estava à espreita. Ela sentia que os passos jamais desapareceriam, que a presença a seguiria onde quer que fosse. A escada, antes uma simples estrutura de emergência, agora era um portal para algo que ela não conseguia explicar. Para Carolina, o som dos passos na escada se transformou em um terror noturno, uma presença que habitava entre os degraus e esperava pacientemente do outro lado da porta. Às vezes, o que parece um simples ruído pode ser o eco de algo muito mais profundo e sombrio. E se, assim como Carolina, você começar a ouvir passos nas escadas à noite, lembre-se, você nunca está sozinho. Em um mundo onde a tecnologia nos rodeia, confiamos que aparelhos eletrônicos obedecem nossos comandos. Mas e se de repente eles agissem por conta própria? Esse é o caso de Lucas, de 34 anos, morador de Fortaleza, que começou a ouvir uma voz saindo da TV desligada em sua sala. Inicialmente, ele achou que era apenas interferência, mas a voz sabia coisas sobre ele que ninguém mais poderia saber. À medida que a voz se tornava mais íntima e ameaçadora, Lucas descobriu que algumas coisas deveriam permanecer fora de alcance. Tudo começou de forma sutil. Lucas estava relaxando na sala, à noite, quando ouviu um som estranho vindo da TV. Era um leve murmúrio, quase como uma interferência, mas a televisão estava desligada. Ele ignorou, achando que o ruído era apenas um defeito temporário no aparelho. Contudo, na noite seguinte, o som voltou, desta vez mais claro, como se alguém sussurrasse do outro lado da tela escura. Intrigado, Lucas se aproximou da TV, mas tudo o que ouviu foi uma voz abafada, quase indistinta. A voz dizia palavras fragmentadas, sem um sentido claro. Ele desligou a tomada, certo de que resolveria o problema. Mas, ao voltar para a sala mais tarde, a voz estava lá novamente, sussurrando seu nome. Com o tempo, a voz foi se tornando mais clara, como se uma presença invisível tentasse romper a barreira entre o mundo real e aquele outro lugar de onde a voz vinha. Uma noite, ouviu a voz dizer algo que o fez estremecer. Mencionou seu apelido de infância, algo que ninguém ali conhecia, exceto ele mesmo. O medo crescia, mas ainda assim, ele não conseguia evitar voltar para ouvir. A voz falava sobre lembranças antigas, episódios que ele nunca havia contado a ninguém. Parecia saber cada detalhe de sua vida, mencionando coisas esquecidas do passado, trazendo à tona memórias que ele tentava ignorar. Em uma noite especialmente silenciosa, Lucas se aproximou da TV e, em um impulso inexplicável, murmurou: "Quem é você?" O silêncio foi a única resposta por alguns segundos, até que a voz respondeu com um tom baixo e sombrio: "Alguém que sempre esteve aqui." Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A frase ecoou em sua mente, como se a voz estivesse se aproximando cada vez mais, tentando ultrapassar a barreira do aparelho. Nos dias seguintes, a voz se intensificou, falando com um tom cada vez mais ameaçador. Era como se soubesse cada medo oculto de Lucas, explorando suas fraquezas,
Uma noite, a voz disse algo que o deixou em puro pânico. Estou chegando. Apavorado, Lucas tentou dormir, mas sentia que algo o observava do canto escuro da sala. Ao olhar para a TV, viu um vulto indistinto no reflexo da tela. Uma figura imóvel, mas cheia de uma presença que ele não conseguia ignorar. A sensação de que algo estava prestes a sair da tela tornou-se insuportável. Ele decidiu desligar o aparelho de vez, desconectando todos os cabos e até cobrindo a tela com um pano. Mas mesmo assim, a voz continuava. Agora, não parecia mais vir apenas da TV. Era como se estivesse em sua cabeça, murmurando diretamente em seu ouvido. Sentia que não tinha mais controle sobre sua própria mente. Ele decidiu desligar o aparelho de vez, desconectando todos os cabos e até cobrindo a tela com um pano. Mas mesmo assim, a voz continuava. Agora, não parecia mais vir apenas da TV. Era como se estivesse em sua cabeça, murmurando diretamente em seu ouvido. Sentia que não tinha mais controle sobre sua própria mente. No auge do desespero, tentou chamar um técnico para ver o aparelho. Mas antes que ele chegasse, a voz falou novamente, desta vez imitando seu próprio tom. Era uma reprodução exata de sua voz, sussurrando coisas que ele jamais teria dito. Estamos juntos agora. A voz dizia com um tom frio e distorcido, ecoando em cada canto da sala. Lucas fugiu de casa naquela noite, sem olhar para trás. Sentia que se continuasse ali, a presença invisível não ficaria apenas na tela, mas passaria para o mundo real, uma extensão de tudo que ele temia. Desde então, nunca mais conseguiu assistir TV, temendo que aquela voz ainda estivesse esperando, escondida nas sombras, apenas para recomeçar o que havia deixado incompleto. Para Lucas, a televisão, que deveria ser uma fonte de entretenimento, tornou-se uma janela para algo além da compreensão. Às vezes, uma simples tela desligada pode esconder mais do que imaginamos. Se você começar a ouvir vozes em aparelhos inativos, talvez seja melhor não dar atenção. Quem sabe o que pode estar ouvindo de volta? E lembre-se, você nunca está sozinho.